O barulho do cristal se espatifando contra o mármore importado daquela cobertura na Avenida Paulista ainda ecoa nos meus ouvidos como um tiro. Não foi apenas o porta-retratos que eu levei 3 meses esculpindo com minhas mãos calejadas que se quebrou. Foi o último fio de esperança que eu mantinha sobre o caráter do homem que um dia carreguei no ventre. Eu estava parada, em silêncio, vendo os estilhaços de vidro cercarem meus pés calçados com sapatos simples de feira. Valeriano, meu filho, limpava a mão no terno que custava mais do que minha chácara inteira em Araraquara, como se o toque do meu presente o tivesse contaminado. Ao lado dele, Keila soltou uma risada nasalada, ajustando o relógio de luxo no pulso e me olhando como se eu fosse uma mancha de graxa num tapete de seda. Eu já disse, mãe. Chega de velharias. Chega de cheiro de terra na minha sala. O grito dele fez os cristais do lustre vibrarem. Você não entende que o mundo mudou? Esse seu sentimentalismo é lixo. E, falando nisso... Ele deu um passo em minha direção, o rosto vermelho de uma ganância que eu não reconhecia. O contrato com a incorporadora foi assinado hoje. Você tem até o pôr do sol para tirar suas tralhas daquela chácara. O progresso chegou, e você é apenas o entulho que sobrou. Saia agora. O seu lugar é no lixão. Eu não chorei. Uma mulher que enterrou o marido e ergueu um império de laranjais sozinha não tem tempo para lágrimas diante de covardes. Eu apenas o encarei, gravando cada detalhe daquele desprezo, enquanto o elevador abria suas portas douradas para minha expulsão. Esta é apenas a primeira ferida de uma história que vai mudar a forma como você enxerga a lealdade. Você está no Afonso Story. Antes de eu te contar o que eu fiz assim que saí daquele prédio, por favor, escreva aqui nos comentários. De qual cidade ou estado você está acompanhando a minha jornada? Fique atento e não saia daí, porque a reviravolta que está por vir vai provar que ninguém deve subestimar o silêncio de uma mãe. A descida pelo elevador social pareceu durar uma eternidade. O espelho devolvia a imagem de Dionísia, uma mulher de 70 anos, com o rosto marcado pelo sol de Araraquara, usando um vestido de chita que parecia um insulto àquela arquitetura fria de vidro e aço. Valeriano pensava que estava me jogando no lixo, mas ele se esqueceu de um detalhe fundamental. Eu sou a dona da terra. Saí para o asfalto quente de São Paulo. O barulho da cidade era ensurdecedor, um contraste violento com o canto dos pássaros que me acordava todos os dias na fazenda. Caminhei até o ponto de ônibus com a dignidade de uma rainha exilada. Cada passo que eu dava, eu lembrava das noites em claro que passei costurando para fora para pagar o cursinho de direito desse menino. Lembrei das mãos sangrando na colheita para que ele pudesse usar sapatos de couro legítimo na universidade. Valeriano sempre foi ambicioso, mas eu achava que era uma ambição de construção, não de destruição. Ele se aliou a Keila, uma mulher que via o mundo através de filtros de redes sociais e cifrões, e juntos eles decidiram que eu era uma peça descartável. O que ele não sabia, o que ele nunca se interessou em saber enquanto eu preparava o café coado na cozinha da chácara, é que eu nunca fui apenas uma velha da roça. Enquanto o ônibus para o terminal Barra Funda sacolejava, abri minha bolsa de crochê. Lá no fundo, envolto em um lenço de linho que pertenceu à minha bisavó portuguesa, estava o celular antigo. Meus dedos, grossos pelo trabalho pesado, digitaram um número que eu não discava há mais de 10 anos. Dionísia. A voz do outro lado era grave e surpresa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Agenor, respondi, olhando para a paisagem urbana que passava pela janela. A chuva que eu previ finalmente caiu. Só que ela é ácida. Meu filho acaba de me expulsar da minha própria vida. Houve um silêncio do outro lado da linha. Doutor Agenor, o homem que meu falecido marido ajudou quando não era ninguém, suspirou. Onde você está? Estou a caminho da rodoviária. Vou para Ribeirão Preto primeiro. Valeriano me arranjou um lixão para morar, como ele mesmo disse. Vou deixar ele acreditar que venceu. Vou deixar ele assinar cada papel, gastar cada centavo desse adiantamento que ele acha que tem direito. Dionísia, você sabe que se ele falsificar sua assinatura, isso é crime, não sabe? Eu sei, Agenor. Eu quero que ele cometa o erro. Eu quero que ele se sinta o rei do mundo. Porque, quanto mais alto ele subir, maior será o barulho quando o chão desaparecer debaixo dos pés dele. Só preciso que você guarde aquela pasta que te entreguei no ano passado. A pasta com o selo de proteção ambiental e o testamento real do Valeriano pai.
Cheguei à rodoviária e comprei uma passagem para Ribeirão Preto. Enquanto esperava o embarque, observei as pessoas ao meu redor. Ninguém via em mim nada além de uma idosa cansada. Mal sabiam eles que, dentro daquela mala mofada de couro, eu carregava a ruína de um império construído sobre a ingratidão. Valeriano achava que eu era o entulho. Mas ele esqueceu que o lixo, quando acumulado e ignorado, gera uma força capaz de soterrar qualquer estrutura luxuosa. Eu estava indo para o meu exílio, mas já conseguia sentir o cheiro da terra de Araraquara me chamando de volta. A vingança de uma mãe não é feita de gritos, é feita de paciência, documentos e a justiça divina que nunca falha. Quando o ônibus deu a partida, olhei para os arranha-céus de São Paulo pela última vez naquele dia. Eu voltaria. Mas, da próxima vez, eu não estaria trazendo artesanato. Eu estaria trazendo a conta para ser paga. E o preço da desonra, meu filho ia descobrir, é algo que nenhum banco da Avenida Paulista consegue financiar. Ribeirão Preto é conhecida como a Califórnia brasileira, uma terra de progresso, usinas de açúcar e riqueza. Mas o lugar para onde Valeriano me mandou não tinha nada do brilho das mansões dos barões do café. O bairro era um emaranhado de ruas estreitas e esquecidas, onde o asfalto derretia sob o sol impiedoso, criando uma miragem de abandono. O táxi parou diante de um sobrado de fachada descascada. O quartinho de fundos que meu filho mencionara era, na verdade, uma edícula úmida, escondida atrás de uma casa cheia de estranhos. Quando a chave rangeu na fechadura enferrujada, o cheiro de mofo e poeira acumulada me atingiu como um tapa. As paredes tinham manchas de infiltração que desenhavam mapas de tristeza no reboco. Fique aí e não me envergonhe, as palavras dele ecoavam na minha mente enquanto eu pousava minhas 2 malas de couro no chão de cimento queimado. Ele não me deu um abraço. Não perguntou se eu tinha dinheiro para o almoço. Ele apenas deixou um envelope com uma quantia ínfima de dinheiro, para as despesas básicas, disse ele, e saiu apressado, como se o ar da periferia fosse sufocar seus pulmões acostumados com o ar-condicionado da capital. Sentei-me na beira da cama estreita. O colchão era fino, mas meu corpo, acostumado com a lida pesada da roça, não reclamou da dureza. Reclamou, sim, do vazio. Olhei para as minhas mãos. Elas estavam trêmulas, não de velhice, mas de uma indignação que subia pela minha garganta como um grito sufocado. Ali, naquele isolamento, eu comecei a me lembrar de quem eu era antes de ser apenas a mãe do Dr. Valeriano. Lembrei-me de quando cheguei em Araraquara, ainda jovem, com o Valeriano pai. Nós não tínhamos nada além de um enxofre e um sonho. Plantamos cada muda de laranja com a esperança de que aquele suor regaria o futuro do nosso filho. Eu passei décadas sob o sol de 40 graus, com o chapéu de palha protegendo o rosto, enquanto o pequeno Valeriano brincava na sombra das árvores que pagariam seus estudos. Como foi que aquele menino que chorava quando um passarinho caía do ninho se transformou no homem que chutava o presente da própria mãe? Passei a primeira semana limpando aquele cubículo. Esfreguei o chão até os meus dedos sangrarem, não por necessidade de limpeza, mas para manter minha mente ocupada. Eu precisava ser invisível por um tempo. Valeriano precisava acreditar que eu estava quebrada, que eu era apenas uma velha conformada esperando o fim em um lixão emocional. Comi pão amanhecido com café preto para economizar cada centavo da minha pequena aposentadoria que ele não conseguiu confiscar. Enquanto isso, eu observava. Através da pequena janela gradeada, eu via o movimento da rua. Eu via mães lutando para sustentar seus filhos, e sentia uma dor profunda ao perceber que a minha luta tinha gerado um monstro. Certa noite, o silêncio da vizinhança foi quebrado pelo toque do meu celular. Não era Valeriano. Era uma mensagem de um antigo vizinho de Araraquara, um homem leal que cuidava da manutenção da minha chácara. Dona Dionísia, as máquinas chegaram na porta. O seu filho está aqui com uns homens de terno e umas plantas de engenharia. Eles estão marcando as mangueiras para derrubar. O coração me dói de ver, senhora. Senti uma pontada no peito. Aquelas mangueiras tinham sido plantadas no dia em que Valeriano nasceu. Era a nossa história que eles queriam transformar em concreto e lucro. Levantei-me e fui até o canto do quarto, onde escondi o cofre de ferro fundido que meu marido me deixou antes de partir. Era um objeto pesado, rústico, que Valeriano sempre desprezou, chamando de tranqueira velha. Ele nunca soube que o segredo não estava no que havia dentro do cofre, mas na estrutura dele. Ele nunca soube que eu, a analfabeta,
Tinha passado noites na Biblioteca Municipal de Araraquara anos atrás, estudando as leis de zoneamento e proteção ambiental da nossa região. Eu sabia que a nossa chácara ficava sobre um aquífero estratégico e continha espécies de árvores que eram protegidas por lei estadual. Valeriano achava que eu lia apenas o livro de receitas. Ele não sabia que eu lia as entrelinhas dos contratos que ele deixava em cima da mesa. Naquela noite, em Ribeirão Preto, eu não dormi. Comecei a traçar meu plano. Eu deixaria ele avançar. Deixaria ele gastar o dinheiro da construtora. Deixaria ele se endividar com promessas que ele não poderia cumprir. A minha burrice seria a corda com a qual ele mesmo se enforcaria. Ele me chamou de entulho. Mas ele esqueceu que o entulho é a base de qualquer reconstrução. Eu estava ali, no fundo daquele quintal, mas minha mente já estava de volta em Araraquara, sussurrando para a terra que eu não a abandonaria. O exílio estava apenas começando, e a dor era profunda, mas a semente da justiça já estava plantada no escuro daquela edícula. Valeriano pensava que tinha me enterrado, mas ele não sabia que eu era semente. A tarde em Ribeirão Preto estava abafada, o tipo de calor que faz o ar vibrar sobre o asfalto. Eu estava sentada na minha cadeira de espaguete na pequena varanda da edícula, tentando encontrar um sopro de vento, quando ouvi o barulho de pneus cantando na entrada. Um carro de luxo, branco e brilhante, estacionou de qualquer jeito, contrastando violentamente com as casas simples ao redor. Valeriano saltou do veículo. Ele não estava sozinho. Keila desceu logo em seguida, equilibrando-se em saltos agulha que afundavam nos buracos do quintal. Ela segurava um lenço perfumado contra o nariz, como se o ar que eu respirava fosse veneno. Mãe, ande logo. Não temos o dia todo neste lugar. Valeriano gritou antes mesmo de chegar à porta. Ele entrou no meu quartinho sem pedir licença, derrubando uma caneca de alumínio que estava sobre a mesa. Ele jogou uma pasta de couro sobre a mesa de fórmica bamba. A construtora está perdendo a paciência, Dona Dionísia. Houve um problema com o cartório. Eles dizem que a escritura original tem uma cláusula de usufruto que só você pode baixar. Assine este documento agora e pare de atrasar a minha vida. Eu olhei para os papéis. Minhas mãos, secas pelo tempo, tocaram um papel frio. Eu já te disse, meu filho. Aquela terra tem alma. Você não pode vender o que não te pertence por inteiro. O seu pai queria que aquilo fosse preservado. O meu pai está morto. Ele rugiu, batendo com o punho na mesa. O reboco da parede caiu sobre os papéis. Ele era um matuto que não via além do palmo do nariz, igual a senhora. Se não assinar isso por bem, eu vou ao juiz amanhã. Vou pedir sua interdição. Vou dizer que a senhora está gagá, que não tem mais condições de decidir nada. Eu vou te internar como incapaz, está ouvindo? Keila deu um passo à frente, soltando uma risadinha debochada. Assine logo, sogrinha. Com esse dinheiro, o Valeriano pode até te colocar num asilo melhorzinho, com jardim e tudo. Vai ser melhor do que apodrecer nesse lixão que você chama de casa. Senti meu sangue ferver, mas mantive o rosto de pedra. A humilhação era o combustível que eles usavam, sem saber que estavam abastecendo a minha vitória. Eu não assino a morte da nossa história, Valeriano, respondi, minha voz saindo num sussurro que parecia um trovão no silêncio do quarto. Foi então que o ódio nos olhos dele transbordou. Em um gesto brusco, ele chutou a minha cadeira de balanço. A única coisa que eu tinha trazido da chácara. A cadeira tombou, batendo contra a parede e espalhando minhas poucas fotos e o meu livro de receitas pelo chão sujo. Olha ao seu redor, velha teimosa. Você já vive no lixo. Assine ou morra de fome aqui sem um centavo para o seu remédio de pressão. Eu cansei de ser bonzinho. O desrespeito de um filho pode quebrar o coração de uma mãe, mas aqui no Afonso Astori, nós sabemos que o silêncio precede a justiça. Se você está indignado com o que o Valeriano fez, deixe o seu like agora. Isso ajuda a mostrar que não aceitamos esse tipo de ingratidão. E não saia daí, porque a Dionísia está prestes a descobrir um segredo que vai mudar tudo. Você já se inscreveu para ver o final dessa história? Eles saíram batendo a porta com tanta força que um quadro antigo de um santo que eu mantinha na parede caiu e se quebrou. O barulho do motor do carro sumindo na distância foi o sinal para o meu movimento. Eu me abaixei para recolher minhas coisas. Enquanto juntava os papéis,
Meus olhos pousaram em algo que Valeriano deixou cair durante o acesso de fúria. Um pequeno detalhe dourado que brilhava sob a luz da lâmpada nua. Era o relógio de pulso dele, o relógio de ouro que pertenceu ao meu marido, Valeriano pai. O pino da pulseira devia ter se soltado quando ele chutou a cadeira. Peguei o relógio. Era uma peça pesada, de fabricação antiga. Valeriano usava como um troféu de status, mas ele nunca teve a curiosidade de limpá-lo ou examiná-lo de perto. Ele achava que era apenas ouro. Eu sabia o segredo. Meu marido me mostrou uma vez, em uma noite de lua cheia em Araraquara. Com a unha, pressionei uma pequena ranhura quase invisível na lateral da caixa. O fundo do relógio se abriu, revelando um compartimento secreto. Lá dentro, dobrado em um papel de seda quase transparente, estava um microfilme e uma pequena nota escrita à mão pelo meu marido. Dionísia, se um dia o nosso sangue esquecer o valor do chão, este é o caminho para a verdade. O segredo está no marco zero da nascente. Eu não sabia exatamente o que era o microfilme, mas sabia quem poderia ler. Valeriano achava que eu era um entulho incapaz, mas ele acabou de me entregar a chave da sua própria ruína. Ele pensou que me deixou sem nada, mas me deixou com a prova de que ele nunca foi o dono legítimo de nada do que ostentava. Levantei-me, limpei a poeira do meu vestido de chita e olhei para o relógio. O jogo de Valeriano era feito de gritos e agressão. O meu seria feito de silêncio e inteligência. Ele queria me ver no lixo? Pois ele ia descobrir que é no lixo que se encontram as provas que os poderosos tentam esconder. Amanhã, eu não seria mais a velha de Ribeirão Preto. Amanhã, eu pegaria o ônibus para São José do Rio Preto. O doutor Agenor me esperava, e com ele, eu ia transformar esse lixo em uma lição que meu filho jamais esqueceria. A noite caiu, e pela primeira vez naquele quartinho úmido, eu não senti frio. Eu senti o calor da justiça que estava por vir. O ônibus para São José do Rio Preto cortava as rodovias cercadas por canaviais, mas meus olhos não viam a paisagem. Eu estava focada no reflexo da janela, vendo uma Dionísia que Valeriano não conhecia, uma mulher que parou de sentir pena de si mesma para se tornar arquiteta da própria liberdade. Eu segurava o relógio de ouro dentro da bolsa como se fosse uma granada pronta para ser detonada. Cheguei ao centro de Rio Preto por volta das 10 da manhã. O escritório do Dr. Agenor ficava em um prédio antigo, de mármore sólido, que exalava uma autoridade que nenhum prédio de vidro da Avenida Paulista conseguiria imitar. Quando entrei na recepção, a secretária me olhou de cima a baixo, vendo meu vestido simples e meu lenço na cabeça. Tenho horário com o Dr. Agenor, eu disse, mantendo as costas eretas. A senhora é a dona Dionísia? Ela mudou o tom imediatamente, levantando-se. Ele a espera com urgência. Por favor, entre. Agenor estava atrás de uma mesa de carvalho maciço. Quando me viu, ele se levantou com o respeito que meu próprio filho me negara. Ele não viu uma velha do lixo. Ele viu a viúva do homem que salvou sua carreira décadas atrás. Dionísia, sente-se. Recebi os documentos que você enviou por foto e analisei a situação em Araraquara. Ele começou, a voz grave e profissional. O que o Valeriano está fazendo é mais do que ingratidão. É uma sucessão de crimes. Ele apresentou ao cartório uma certidão de óbito do pai com uma cláusula de sucessão adulterada. Ele omitiu a existência do seu usufruto vitalício e, o que é pior, ele falsificou sua assinatura no termo de desistência das terras. Abri a bolsa e coloquei o relógio sobre a mesa. E isso, Agenor? Meu marido escondeu isso aqui dentro. Agenor pegou uma lupa e examinou o microfilme que retirei do fundo falso. Seus olhos se arregalaram. Ele caminhou até um projetor antigo que mantinha no canto da sala. Quando a imagem apareceu na parede, meu coração disparou. Não eram apenas documentos. Eram as fotos das plantas originais da chácara, com marcações feitas pelo exército brasileiro na década de 70. Meu Deus, Dionísia! Agenor sussurrou. Isso aqui prova que a sua chácara não é apenas uma fazenda. Ela está situada sobre uma falha geológica que contém uma das nascentes mais puras do aquífero Guarani e uma reserva de madeira de lei protegida por decreto federal que o Valeriano tentou apagar dos registros. Se ele derrubar uma única árvore ali, ele não vai apenas perder a venda, ele vai para a cadeia. Eu não quero apenas que ele pare, Agenor, eu disse, e minha voz não tremeu. Eu quero que ele aprenda o que acontece quando se tenta enterrar a própria mãe. Eu quero a deserdadação por indignidade.
O jogo agora mudou de nível. Dionísia não está mais sozinha, e o Dr. Agenor tem a chave para destruir a ganância de Valeriano. Se você está gostando de ver essa mãe retomando o poder, inscreva-se agora no Afonso Story. Histórias como a de Dionísia nos ensinam que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Você acha que ela deve perdoar o filho ou ir até as últimas consequências? Comente aqui embaixo. Agenor sorriu de lado, um sorriso frio. Para a deserdação, precisamos provar o abandono material e a violência psicológica. O fato de ele ter te jogado naquela edícula em Ribeirão Preto e te ameaçado de interdição é a prova que faltava. Mas temos um plano melhor para o checkmate. A incorporadora vai fazer um evento de assinatura pública no escritório dele na próxima semana. Eles querem publicidade. Querem mostrar que estão desenvolvendo a região. Eu estarei lá, eu disse. Mas não assim, Dionísia, Agenor disse, apertando um botão no interfone. Vamos precisar que você assuma o papel da dona de Araraquara. Vou chamar uma consultora. Vamos preparar o seu uniforme de batalha. Nos dias que se seguiram, enquanto Valeriano gastava o dinheiro que ainda não tinha em festas e carros para Keila, eu estava sendo preparada. Agenor conseguiu uma liminar silenciosa para bloquear qualquer alteração na matrícula do imóvel, mas manteve tudo em segredo. Ele queria que Valeriano se sentisse seguro. Queria que ele subisse até o degrau mais alto da escada da arrogância antes de puxar o tapete. Eu passei horas estudando cada detalhe do processo. Aprendi sobre os meus direitos que a vida na roça me fez esquecer. Eu não era mais a mulher que baixava a cabeça. Cada vez que eu lembrava do chute que ele deu na minha cadeira, minha vontade de justiça se renovava. Ele te chamou de entulho, Dionísia, Agenor lembrou-me na última noite antes do evento. Amanhã, você vai mostrar para ele que o entulho de hoje é o alicerce do castelo que vai cair sobre a cabeça dele. Voltei para Ribeirão Preto naquela noite apenas para pegar minha pequena mala. Olhei para aquele quartinho úmido uma última vez. Aquele lugar tinha sido minha prisão, mas também foi o meu casulo. Saí dali às 5 da manhã, mas desta vez não fui de ônibus. O carro preto enviado pelo Dr. Agenor já me esperava na esquina. O destino era São Paulo. O destino era o escritório luxuoso na Avenida Paulista. O destino era o acerto de contas que o sangue exigia. O escritório de Valeriano na Avenida Paulista exalava o cheiro do sucesso artificial, uma mistura de café gourmet, carpete novo e o perfume excessivo de Keila. O salão estava decorado com flores brancas e painéis digitais que mostravam projeções 3D de prédios espelhados onde hoje era o meu pomar. Representantes da construtora, fotógrafos e investidores circulavam com taças de champanhe, celebrando um império construído sobre uma mentira. Valeriano estava no centro de tudo, usando um terno italiano que brilhava sob as luzes LED. Ele ria, gesticulava e aceitava tapinhas nas costas. Keila, ao seu lado, ostentava um colar de pérolas que eu sabia ter sido comprado com o adiantamento ilícito da venda. Eles pareciam intocáveis. Eu observei a cena por um momento através da porta de vidro, ainda no corredor. Eu não estava mais com o vestido de chita. Dr. Agenor havia providenciado um conjunto de seda azul marinho, sóbrio e impecável, e meu cabelo estava preso em um coque firme que destacava cada ruga do meu rosto, não como marcas de velhice, mas como medalhas de guerra. É agora, Dionísia, sussurrou o Dr. Agenor ao meu lado, segurando a pasta de couro legítimo. Entramos. O silêncio começou a se espalhar a partir da porta conforme as pessoas notavam a nossa presença. Valeriano, que estava prestes a assinar o contrato final diante das câmeras, congelou com a caneta milímetros do papel. Seu rosto passou por uma escala de cores, do vermelho da surpresa ao branco do pavor. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ele tentou rir, mas o som saiu como um engasgo. Eu disse para ficar em Ribeirão Preto. Alguém tire essa mulher daqui, ela não está bem da cabeça. Keila deu um passo à frente, os olhos faiscando de ódio. Seguranças. Essa senhora é uma invasora. Ela está sofrendo de demência senil, não deem ouvidos. Foi então que as batidas na porta ecoaram. Firmes. Autoritárias. 3 oficiais de justiça entraram logo atrás de nós, liderados por um homem de terno cinza-chumbo que não abriu espaço para discussões. Valeriano. A voz do Dr. Agenor cortou o salão como uma lâmina.
Sou representante da inventariança de Valeriano pai e consultor jurídico de Dona Dionísia. E estes senhores estão aqui para cumprir um mandado judicial imediato. O momento que todos esperávamos chegou. A máscara do Valeriano caiu diante de todos os seus sócios. Se você está vibrando com a coragem da Dionísia em enfrentar essa humilhação pública para retomar o que é seu, inscreva-se agora no Afonso Story. Clique no botão de curtir se você acredita que a verdade sempre aparece, não importa o quão fundo tentem enterrá-la. O que vem a seguir vai deixar você sem fôlego. Isso é uma palhaçada. Valeriano gritou, jogando a caneta sobre a mesa. Eu sou o herdeiro legítimo. Eu tenho os papéis. Você tem papéis falsificados, retrucou Agenor, abrindo a pasta e retirando as provas. Temos aqui o laudo pericial que comprova que a assinatura de Dona Dionísia no termo de renúncia foi forjada. Mas há algo ainda mais grave. Estas terras em Araraquara foram declaradas patrimônio histórico e ambiental pelo Estado ontem à tarde. Os documentos originais, preservados por sua mãe no cofre que você chamou de lixo, provam a existência de uma reserva hídrica intocável. Um burburinho de choque tomou conta dos investidores da construtora. O diretor da empresa se aproximou, olhando para Valeriano com desprezo. Você nos vendeu um terreno que não pode ser tocado? Você nos envolveu em uma fraude ambiental? Pelo contrário, eu disse, dando um passo à frente e encarando meu filho nos olhos. Pela primeira vez, ele baixou o olhar. Ela tem tudo, Valeriano, incluindo a prova do seu abandono material. Doutora Agenor já deu entrada na ação de deserdadação por indignidade. Você não é mais herdeiro. Você é apenas um estranho que tentou roubar a própria mãe. Os oficiais de justiça entregaram a notificação. Senhor Valeriano, o senhor tem 24 horas para desocupar este escritório e todos os bens financiados pelo adiantamento da construtora, que agora está sob bloqueio judicial. O senhor também está intimado a depor sobre o crime de coação e fraude processual. Keila começou a gritar, acusando Valeriano de tê-la enganado, mas ninguém a ouvia. Os fotógrafos, que estavam lá para registrar uma venda milionária, agora registravam a queda de um golpista. Eu me aproximei da mesa, peguei a caneta que ele havia jogado e a guardei na minha bolsa. O progresso chegou, meu filho, eu disse, num sussurro que só ele pôde ouvir. Mas o progresso da alma começa com a verdade. Você me mandou para o lixão, mas esqueceu que eu sou a raiz que segura esse chão. Agora, saia da minha frente. Valeriano caiu sentado na cadeira, os olhos vazios, vendo seu castelo de cartas desmoronar enquanto a polícia começava a escoltar os convidados para fora. O escritório que cheirava sucesso agora tinha apenas o cheiro acre do medo. As 24 horas seguintes foram um borrão de desespero para Valeriano, e eu assisti a tudo de longe, do hotel onde o Dr. Agenor me instalara. Eu não sentia alegria com a desgraça dele, mas sentia uma paz profunda, a paz de quem finalmente colocou as coisas no devido lugar. O escritório na Avenida Paulista, outrora o altar da sua arrogância, tornou-se o cenário da sua ruína. Eu soube, por meio do Agenor, que Keila foi a primeira a abandonar o barco. Assim que os oficiais de justiça saíram e o diretor da construtora ameaçou processar Valeriano por perdas e danos, ela não perdeu tempo. Dizem que ela nem voltou para o apartamento que dividiam. Pegou suas joias, as bolsas de grife que ele comprará com o dinheiro da fraude, e desapareceu antes que as contas bancárias fossem totalmente bloqueadas. O amor dela, como tudo na vida de Valeriano, era baseado em areia movediça. Valeriano tentou ligar para os amigos influentes, os parceiros de negócios que chamavam de gênio apenas uma semana antes. Ninguém atendeu. O mundo que ele construiu era feito de vidro espelhado, bonito por fora, mas vazio por dentro. Quando o vidro quebrou, não sobrou nada. Ele foi despejado do apartamento de luxo. Suas roupas foram jogadas em malas baratas, as mesmas que ele usará para zombar de mim. Sem o adiantamento da construtora, que fora confiscado para pagar as multas ambientais e as indenizações, ele descobriu que suas dívidas eram maiores do que qualquer patrimônio que ele imaginava ter. Ele tentou vender o relógio de ouro do pai em uma joalheria no centro, mas o Dr. Agenor já havia emitido um alerta de bloqueio de bens. O relógio, na verdade, pertencia agora ao espólio que ele perderá o direito de gerir. O castelo de mentiras de Valeriano finalmente desmoronou, e ele sentiu na pele o que é ser abandonado por quem se ama nos momentos mais difíceis.
Se você acha que ele colheu exatamente o que plantou, inscreva-se agora no Afonso Story. Estamos chegando ao final desta jornada épica, e você não vai acreditar na condição em que ele reencontrou a mãe. Já deixou seu like para celebrar a vitória da dona Dionísia? Valeriano passou 3 dias vagando por hotéis baratos até que o dinheiro em espécie acabou. Seus cartões de crédito foram cancelados. Ele dormiu uma noite em um banco de rodoviária, escondendo o rosto para não ser reconhecido. O homem que gritara que o meu lugar era no lixão agora sentia o cheiro da sarjeta. Enquanto isso, eu já estava de volta a Araraquara. O Dr. Agenor conseguirá uma liminar de reintegração de posse imediata. Quando abri o portão da chácara, o cheiro da flor de laranjeira me abraçou como um velho amigo. As máquinas da construtora tinham ido embora, deixando apenas algumas marcas de pneus na terra que eu logo cuidaria de apagar. Passei os dias limpando a casa, reabrindo as janelas e deixando a luz do sol expulsar a energia negativa que Valeriano deixará ali. Eu estava sentada na minha varanda, na mesma cadeira de balanço que ele chutara, e que eu fiz questão de consertar, quando vi o vulto de um homem caminhando pela estrada de terra. Ele não tinha mais o terno italiano. Suas roupas estavam amassadas e sujas. Ele carregava uma pequena mochila nas costas e caminhava com os ombros curvados, a cabeça baixa. Era Valeriano. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em uma semana. Ele parou diante da porteira, hesitando. Vi quando ele olhou para as mangueiras que ele queria derrubar. Vi quando ele olhou para a casa que ele chamou de mato e poeira. Ele não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. A ganância o isolara em um deserto que ele mesmo criará. Eu continuei balançando minha cadeira, observando o pôr do sol pintar o céu de Araraquara. Eu não sentia ódio. O ódio é um fardo pesado demais para uma mulher da minha idade. Eu sentia apenas a justiça da terra. Valeriano estava prestes a descobrir que a mãe que ele tentou enterrar era a única pessoa no mundo disposta a lhe dar uma enxada para ele começar de novo. Mas ele teria que aprender o valor do suor antes de provar do mel. Ele deu o primeiro passo para dentro da propriedade, as pernas tremendo. O filho que me mandou para o lixão estava agora batendo à minha porta como um mendigo da própria história. O crepúsculo em Araraquara tinha uma cor que nenhuma tela de computador na Avenida Paulista poderia reproduzir. Era um dourado profundo, misturado com um roxo que parecia abraçar a copa das mangueiras. Eu estava lá, no meu lugar de direito, sentada na varanda com uma caneca de café fumegante nas mãos. O som do Ranger da cadeira de balanço era a única música que eu precisava. Valeriano parou ao pé da escada de madeira. Ele não subiu. Ele sabia que aquele solo, agora, era sagrado e ele não era digno de pisar nele com a alma suja. O homem que se achava o rei do mundo estava curvado, as mãos tremendo, os olhos fixos nos próprios pés descalços e empoeirados. Mãe! A voz dele saiu falha, um fiapo de som que o vento quase levou. Eu não tenho para onde ir. A Keila. Ela levou tudo. O banco bloqueou o que sobrou. Eu dormi na rua, mãe. Eu comi o que me deram por caridade. Eu tomei um gole do café, sentindo o calor descer pela garganta. Olhei para ele não com desprezo, mas com a clareza de quem vê um campo que precisa ser arado depois de uma queimada. Você me disse que o meu lugar era no lixão, Valeriano, eu disse, com uma voz calma que pareceu pesar mais do que qualquer grito. Você disse que eu era entulho, que o progresso tinha chegado e que eu era um obstáculo. Onde está o seu progresso agora? Ele caiu de joelhos na terra batida, soluçando. Eu fui cego. Eu me perdi no brilho das coisas que não têm raiz. Por favor, me perdoe. Eu sou seu filho. Você é meu filho, mas você esqueceu de ser homem, respondi, levantando-me lentamente. O perdão é algo que Deus dá. Eu, como mãe, te dou uma chance. Mas não pense que você vai entrar nesta casa e sentar-se à mesa como se nada tivesse acontecido. Esta casa foi construída com honra, e a honra você jogou no lixo. Eu apontei para o fundo do terreno, onde o galpão de ferramentas de seu pai ainda permanecia firme, exalando cheiro de graxa, serragem e esforço. Você vai dormir ali. No galpão. Tem um colchão de palha e um chuveiro de água fria. Amanhã, às 5 da manhã, eu vou bater na sua porta. Você vai pegar a enxada que era do seu pai e vai começar pelo pomar de laranjas. Cada erva daninha que você arrancar será um pensamento de orgulho que você vai tirar da sua mente.
Se você quiser comer, vai ter que plantar. Se quiser respeito, vai ter que suar. Ele olhou para o galpão e depois para mim. Por um momento, vi um brilho da antiga arrogância tentar surgir, mas o cansaço e a derrota esmagaram. Ele apenas assentiu, as lágrimas limpando os sulcos na poeira de seu rosto. Nos meses que se seguiram, a chácara de Araraquara viu uma transformação. Valeriano, o advogado que só pegava em canetas de ouro, agora tinha as mãos cobertas de calos e a pele queimada pelo sol do interior. Ele aprendeu a ler as nuvens, a ouvir o som da terra e a respeitar o tempo da colheita. Ele aprendeu que a dignidade não está no preço do terno, mas na verdade de quem se levanta antes do sol para garantir o sustento. Eu o observava da varanda. Às vezes, ao final do dia, ele trazia uma cesta de laranjas colhidas e a deixava na porta da cozinha, sem dizer uma palavra. Ele estava voltando a ser o menino da terra, mas um menino que agora conhecia o peso da ingratidão. A justiça de uma mãe não é destruir o filho, é fazê-lo renascer através da humildade. As terras de Araraquara agora estavam protegidas para sempre, um legado que Valeriano um dia cuidaria, não como um dono ganancioso, mas como um guardião. O lixo que ele tanto temeu tornou-se o adubo para sua própria alma. A história de Dionísia e Valeriano chega ao fim, mas a lição de que o respeito e a terra são sagrados permanece para sempre. Se você se emocionou com essa reviravolta e acredita que a justiça tarda, mas não falha, inscreva-se agora no Afonso Story. O que você achou do veredito final desta mãe? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do valor da família. Eu sou a Afonso, e espero você na nossa próxima história. Olhei para o horizonte, onde o sol finalmente se escondia atrás das colinas. A paz havia retornado. O café estava frio, mas o meu coração, pela primeira vez em muito tempo, estava quente. A vida, como a terra, sempre devolve o que a gente planta. E eu, Dionísia, finalmente podia descansar, sabendo que minha colheita de justiça estava completa.